Bom sábado a todos. Antes de mais nada, eu preciso confessar uma coisa aqui. Eu fiquei chateado com uma fala do Rafael aqui no momento do louvor. Porque se ele olha no espelho e vê um barrigão, as minhas esperanças acabaram. Que bom que você está aqui. Um feliz ano novo para você. Estamos inaugurando o ano de 2015, né? E como foi seu Réveillon? Tudo certo? Pôde ver os fogos de algum lugar? Pelo menos sobreviveu, né? Se estamos aqui, é porque estamos bem. Deus seja louvado por isso. Sabe que na semana passada, a gente falou um pouquinho, não sei se você teve a oportunidade de estar aqui, mas nós conversamos um pouquinho sobre as promessas de Ano Novo, sobre as tradições de Ano Novo, entre elas as promessas. Quais foram as metas que você fez para esse ano? Teve muita que não cumpriu ano passado, na revisão? Como foi? Logicamente eu não vou esperar você falar, senão não vai dar certo, né? Mas ainda nesse assunto de tradições do Ano Novo, eu queria complementar essa ideia com uma outra tradição que a gente tem todo Ano Novo, e muito provavelmente, a grande maioria aqui, cumpriu essa tradição na noite de quarta para quinta. É o ato de brindar. Você brindou nesse Ano Novo, nesse Réveillon? Levantar o copo, dar aquela batidinha. Bom, brindar consiste justamente nisso. O brindar é um ato que, uma tradição, consiste simplesmente em levantar os copos, duas ou mais pessoas levantam seus copos e batem um no outro no alto, com cuidado para não quebrar o copo, né? E depois eles bebem o que está dentro do copo. O brinde é um ato de celebração. Mas você já parou para pensar por que isso? Da onde vem essa história de brindar? Porque se a gente for pensar, mesmo uma coisa meio sem sentido. Por que eu vou bater o meu copo no copo de outro? Bom, eu pesquisei um pouquinho da história do brinde. E, na verdade, a gente não sabe ao certo qual é a origem do brinde, porque existem várias versões. Mas talvez a mais tradicional e a mais aceita de todas, ela remete aos tempos da Grécia e da Roma Antiga. A história conta o seguinte: naquele tempo, era muito comum, era praticamente uma tradição, matar uma pessoa por envenenamento. Então, você queria matar o seu coleguinha, você pegava o suco dele, colocava um temperinho a mais, né, o veneninho de rato, quando ele tomava, morria. Era muito comum isso acontecer. Então, o que acontecia? Quando um amigo seu vinha na sua casa e você queria oferecer uma bebida para ele, para poder demonstrar confiança, ou seja, olha, tá tudo bem, pode tomar que não vai acontecer nada, o anfitrião, ele pegava o seu copo, levantava e propunha um brinde, passando a confiança de que essa bebida está pura, pode tomar que não tem problema. E aí eles batiam os copos e o anfitrião desejava saúde. E quando ele desejava saúde, então o amigo tinha a confiança de beber o que estava no copo. Por isso, até hoje, quando você brinda, você bate o copo e fala saúde, saúde e tal, e aí comemora Feliz Ano Novo e assim por diante. Interessante a história, né? Eu trouxe essa história à tona, ou esse costume à tona, porque ele retrata um dos nossos maiores desejos de Ano Novo: saúde. Saúde. A coisa que nós mais buscamos no Ano Novo é a saúde. O que nós mais desejamos às pessoas é saúde, porque a saúde é o bem mais precioso que nós temos. Existe até um ditado bem conhecido que diz: saúde e paz, o resto a gente corre atrás. Porque com saúde, você pode batalhar pelos seus sonhos, por mais difícil que ele seja. Agora, sem saúde, muitas vezes você não pode nem mesmo levantar do lugar. Com saúde você pode correr atrás de tudo, mas sem saúde nada você faz. A saúde é um bem extremamente precioso e é exatamente sobre isso que eu quero falar com você hoje, sobre saúde. No Brasil, de modo geral, nós não temos a cultura, como país em si, nós não temos a cultura de cuidar da saúde. A gente tem a preocupação em emagrecer, mas saúde vai muito mais além do que emagrecer, não é só o que você come. Inclusive saiu um ranking, a Veja publicou um ranking em abril de 2014, agora, do ano passado, um ranking feito pelo site chamado Bloomberg, onde 48 países foram analisados e foi ranqueado, digamos assim, a eficiência nos serviços de saúde de cada país. 48 países foram avaliados. Nesses países, na lista, né, os 3 primeiros lugares, respectivamente, foram Hong Kong, Singapura e Japão, como os 3 países que têm mais eficiência nos serviços de saúde prestados à população. O Brasil, infelizmente, amarga o último lugar da lista, 48º. Atrás de países até mesmo menos desenvolvidos que o Brasil.
como o Peru, a Argentina, que vive uma crise muito forte, e até mesmo Cuba, que é um país que o Brasil tem ajudado bastante. E até vale destacar que Cuba, entre o Brasil e Cuba, tem uma distância bem considerável. Não é nosso hábito, nosso costume, nossa cultura cuidar da saúde. Porque a saúde, ela vai muito além do que nós comemos. Ela tem a ver com todo um hábito de vida. Mas apesar desses números, e apesar de não ser nossa cultura, é bem verdade também que nos últimos anos existe uma moda, digamos assim, da busca pelo cuidado maior pela saúde. Então não faz muito tempo você via todos os artistas dizendo que são vegetarianos agora. E agora você tem uma busca muito forte, mais do que o vegetarianismo, pelo veganismo, ou até por aquela coisa de comer tudo cru, é tudo natural e tudo mais, porque existe uma busca muito grande pela saúde. Parece que aos poucos as pessoas têm entendido o quão importante é isso. Então você vê, por exemplo, nos últimos anos, um grande aumento de procura por academias para praticar exercício. A ciclofaixa, que é uma realidade que nós temos aqui hoje em São Paulo, o terror dos motoristas, mas a alegria dos ciclistas, é uma busca maior pela saúde. Você vê todo domingo várias pessoas andando de bicicleta, várias pessoas correndo, simplesmente para poder fazer a manutenção da saúde. Se você olhar aquelas propagandas da Polishop, não sei se você assiste, não são muito legais, mas os últimos produtos mais revolucionários que eles lançam, o enfoque maior, o chamariz maior não é mais a tecnologia, mas sim o quão bem faz para a saúde esse produto. Então você tem um aparelho que exercita todos os músculos do corpo e agora você fica saudável sem sair de casa e assim por diante. Você tem um aparelho que frita sem óleo. Nossa, a sua alimentação vai ser mais saudável. Esse é o chamariz, não é a tecnologia em si, mas a saúde. Porque nós temos uma busca grande pela saúde, nós temos buscado mais melhorar nossa saúde, porque estamos entendendo que sem saúde nada se faz. O grande problema nessa história, ou nessa jornada, é que quanto mais os anos passam, e quanto mais o tempo passa, mesmo que você tome todos os cuidados em torno da saúde, cada vez mais precária a nossa saúde fica. Por isso você pode tomar todos os cuidados, comer comida do aparelho que não frita com óleo, e mesmo assim a sua saúde pode estar debilitada. Por isso é muito comum hoje em dia você ver pessoas que nunca colocaram cigarro na boca, e mesmo assim tem câncer de pulmão. É comum você ver pessoas que não são grandes fãs do doce, e mesmo assim sofrem de diabetes, porque a nossa saúde como um todo, ela cada vez fica mais debilitada. E nessa busca por uma saúde maior, e a qualidade da saúde caindo, uma grande procura que existe hoje é pela cura divina. Muitas vezes buscamos o milagre da cura. Então existem igrejas, por exemplo, que vivem somente da cura divina, ou toda doutrina se baseia na cura divina, porque é o que todo mundo procura. Todo mundo quer viver mais, só que a gente não consegue, porque cada vez a nossa saúde é mais debilitada. A cura divina é uma grande busca nossa hoje. E eu quero dizer uma coisa para você. Se hoje você está doente, se hoje você sofre de alguma debilidade, tenha certeza, nós cremos no Deus da cura. Nós cremos no Deus que é o médico dos médicos. A Bíblia inclusive diz em 1 Coríntios que o dom da cura é um dos dons espirituais. E isso não é para aquele tempo, isso é para hoje também. A cura faz parte dos milagres divinos. A cura faz parte dos dons de Deus. Inclusive, se você olhar os evangelhos, você vai ver que nos evangelhos, a maior parte dos milagres que Jesus realizou tem a ver com cura. Uma pessoa que era coxa, que não andava, Deus faz andar. Uma pessoa que não via, Jesus faz ver, e assim por diante. A maioria dos milagres de Jesus tem a ver com a cura. Até mesmo o morto Jesus ressuscitou. A gente vai citar hoje um pouquinho mais para frente. Só que muitas vezes, também é comum você ver pessoas que estão doentes, definhando às vezes no hospital, e você ora por ela, incessantemente por ela, e mesmo assim a cura não vem. E muitas vezes pessoas que são filhos de Deus, fiéis a Deus, não são curados. E a nossa primeira reação é, esse Deus que eu creio talvez não funcione como diziam que funcionava. Porque esse Deus que é o Deus da cura não está curando. Hoje nós vamos analisar uma história de um milagre de Jesus, um milagre de cura. Entre muitos milagres, nós vamos analisar um principal, porque ele revela para a gente que quando Deus
oferece a cura, Ele não quer simplesmente tirar do hospital. Deus quer uma coisa muito mais profunda. Deus quer uma coisa muito mais ampla. E muitas vezes Deus não nos tira do hospital, porque o objetivo dele é maior do que isso. Por isso, eu quero analisar com você, através dessa história do livro de Lucas, eu quero ver com você que a saúde, ela possui 3 âmbitos, é o que a Bíblia diz. A saúde, ela possui 3 âmbitos. E nós vamos ver uma história onde justamente Deus traz a cura para os 3 âmbitos da saúde. E além disso, veremos também os 3 passos para obter então a saúde completa. Para você ter a saúde completa, você precisa desses 3 pontos. E são 3 passos que nos ajudam a chegar a essa saúde completa. Por isso, veremos então agora os 3 passos para obter a saúde completa. O primeiro âmbito da saúde, você pode anotar aí, é a saúde social. Esse é o primeiro tipo de saúde, digamos assim. E a Bíblia diz que para você alcançar a saúde social, você precisa clamar. Então o primeiro passo para obter a saúde completa é clame por saúde social. Clame por saúde social. Vamos entender isso. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 17. Vamos entender o que isso quer dizer. Lucas capítulo 17, nós vamos ler a partir do verso 11. E enquanto você está abrindo, eu gostaria de nesse momento pedir para você fechar os seus olhos, que nós vamos pedir a orientação de Deus. Vamos orar? Santo Deus, mais uma vez nós estamos aqui na tua casa, com o teu povo, para poder estudar a tua palavra, Senhor. Nesse momento nós queremos ouvir a tua voz e nada mais. Por favor, fala ao nosso coração, fala aos nossos ouvidos, e que a nossa vida seja transformada por ti através da leitura da Bíblia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo 17, verso 11 até o verso 13. A Bíblia diz assim: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Pausa. A gente vai talvez ver outros versos, mas não desmarca de Lucas, tá? Que a gente vai voltar para aí o tempo inteiro. Vamos entender um pouquinho a história. A história diz que Jesus estava fazendo uma espécie de tour, uma caravana pelas terras ali de atuação, até que ele se depara num lugar que fica exatamente na fronteira entre a Galileia e a Samaria. Muito bem. Quando ele chegou nesse lugar, ele percebeu que havia um pequeno vilarejo, uma espécie de uma aldeia. Ao se aproximar dessa aldeia, um pouquinho antes de entrar nessa cidadezinha, lá de longe, em cima talvez de um morrinho, 10 leprosos gritavam: Jesus, por favor, tem misericórdia da gente. Antes de você entrar aí, vem cá, por favor, escuta a gente. Por que isso? Por que eles gritavam de longe? Por que eles não foram até Jesus? Era mais fácil. Vamos analisar um pouquinho o contexto. Lá no livro de Levíticos, você não precisa abrir, mas você pode ler depois com calma. No livro de Levíticos, capítulo 13 e capítulo 14, você tem ordens de Deus sobre como lidar com a doença da lepra. Na verdade, se você voltar lá em Êxodo capítulo 20, você tem um momento onde Deus entrega para Moisés os 10 mandamentos no Monte Sinai. Mas esse encontro não se resume a isso. Ali Deus deu também ordens sobre o santuário, Deus deu leis cívicas inclusive, mas muitas leis Deus deu de saúde, que tem a ver com o nosso contexto de agora. Deus deu várias instruções para o povo de Israel de como cuidar da saúde. Então ele deu leis de como tratar com certa doença, ele deu leis de o que comer e o que não comer. Deus deu leis, inclusive, sobre higiene pessoal. Coisas bem detalhadas. E no capítulo 13 e 14 em específico, Deus ensina como lidar com a lepra. Por quê? A lepra era talvez a doença do século, digamos assim, naquele momento, naquele lugar. Porque obviamente não haviam hospitais, a medicina não era tão avançada, e a lepra, que era um grande mal naquele lugar, ela se contagiava muito, muito fácil, ela era muito contagiosa, e não havia cura. Então as pessoas ficavam, quando alguém tinha lepra, era praticamente um caso perdido. A não ser que viesse um milagre, era praticamente um caso perdido. Então, para que a lepra não se dissipasse entre o povo de Israel, Deus deu uma ordem muito clara para Moisés. É o seguinte: no capítulo 13, ele vai dizer que quando uma pessoa ela tinha a suspeita de lepra, aparecia uma feridinha que parecia lepra, ele deveria ir até o sacerdote.
Como não tinha um médico, um curandeiro, não tinha nada dessas coisas, então ele deveria ir até o sacerdote. O sacerdote tinha uma série de procedimentos que deveria seguir para analisar essa ferida. Resumindo, se fosse constatado que a pessoa era leprosa, o leproso deveria tomar algumas atitudes. Olha só que interessante. Isso está especificamente no verso 45 e 46 de Levíticos 13. Primeira coisa, o leproso deveria rasgar as suas roupas. Depois ele deveria se descabelar. E assim ele deveria sair na rua, com a roupa rasgada e com o cabelo descabelado. Além disso, ele deveria sair gritando: impuro, impuro, impuro. Só que com a mão na boca, justamente para não contaminar, para não espalhar a doença. Então ele saía com a roupa rasgada, cabelo descabelado, impuro, 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 para que as pessoas não chegassem perto. Mas tinha um detalhe mais importante para o nosso estudo. Esse leproso, ele deveria viver fora do acampamento de Israel, até que fosse curado da lepra. Então, no acampamento de Israel, havia uma espécie de uma casinha, uma cabana que ficava retirado daquele centro de barracas, digamos assim, e o leproso deveria viver ali até que viesse a cura da lepra. Mas, como a gente já falou, era muito raro alguém se curar da lepra. Então, muitas vezes, o leproso ele ia para esse lugar e ali ele morria. Longe de seus amigos, longe de sua família, longe dos seus planos, dos seus sonhos. Imagina como as partes do corpo dele iam caindo lentamente, até que finalmente ele morria. A única companhia que ele tinha eram outros leprosos. Isso era uma espécie de isolamento, uma espécie de quarentena. Eles não deveriam ser abandonados pelo povo, não é isso que está falando. Mas justamente para não contaminar outras pessoas, eles deveriam ser afastados. Assim, a vida social do leproso caía junto com as partes de seu corpo. A vida social do leproso era destruída. Interessante que então esses homens, quando eles veem Jesus entrando na cidade, eles não podiam entrar lá. Então, como num último tiro de misericórdia, eles gritam: Jesus, olha para a gente. Se você entrar, está acabado. Não tem mais esperança. Eu preciso voltar para a minha família, Jesus. Olha para mim, por favor. A Bíblia conta que no momento que eles gritaram, Jesus parou e olhou. Jesus deu atenção para eles. E aqui a gente já tira uma primeira lição. Muitas vezes, a nossa doença mesmo, ou às vezes até mesmo o nosso pecado, que é uma espécie de doença espiritual, ela nos afasta de nossos amigos, de nosso emprego, dos nossos sonhos. Ela quebra a nossa vida. Não importa onde você esteja, clame por Jesus, Ele escuta a tua voz. E nesse momento Jesus escuta, volta para eles, e olha só o que ele fala no verso 14. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Ponto. Depois continuamos a leitura. Primeira coisa que Jesus fala é ir ao sacerdote. Por quê? O sacerdote era quem iria avaliar se o leproso estava curado para poder voltar para casa. Pergunta: eles já estavam curados? Não. Nós vamos continuar a leitura. Eles não estavam curados ainda, mas Jesus já falou o seguinte: volta para casa. Volta para casa. Você não está curado ainda, mas eu vou te devolver tua vida. Eu vou devolver teus sonhos. Volta para ver tua família. Volta para o sacerdote te liberar para poder voltar a viver a sua vida normal. Muitas vezes a nossa saúde, a nossa doença, até mesmo nossos pecados nos afastam de tudo que nós planejamos para a nossa vida. Muitas vezes o que você sonhou para a tua carreira ou para a tua vida quando você era pequeno foi destruído por causa de uma doença ou por causa de um pecado. Não importa o que você fez, não importa o que você sofreu, Cristo reconstrói sua vida. Muitas vezes Deus pega a nossa vida em cacos e reconstrói Ele como um lindo vaso que um dia já foi. Não importa se sua vida social está destruída, Deus a refaz. Portanto, uma história até que lembra a gente desse detalhe, é Jó capítulo 42, a partir do verso 10. Depois de toda aquela história que você conhece de Jó, dos sofrimentos que ele teve e assim por diante, a Bíblia diz que lá no final da vida dele, Deus deu para Jó o dobro de tudo que ele tinha. Deus reconstituiu a vida de Jó. A família que ele perdeu, ele recuperou. As riquezas que ele tinha, que ele perdeu, Deus deu em dobro. Porque Deus ampara os seus filhos. No momento que você clama por Deus, mesmo que todos os seus sonhos estejam despedaçados, Deus refaz a sua vida. Portanto, se hoje você está aqui e a sua vida social está destruída,
clame por Deus, e Ele vai devolver a sua saúde social. Ele vai devolver a sua vida, Ele vai devolver os seus sonhos. Não importa onde você esteja, Deus te escuta. E no momento que eles obedeceram a ordem de Deus, eles obtiveram a segunda cura, a segunda saúde. E o segundo âmbito da saúde é a saúde física. Só que para eles obterem isso, eles tiveram que caminhar. Por isso, o segundo passo para obter a saúde completa é: caminhe para a saúde física. Caminhe para a saúde física. Como assim? Vamos continuar lendo o verso 14. Eu vou ler desde o início só para dar o contexto. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles, foram purificados. Eles foram curados no caminho. A Bíblia diz que quando eles saíram da frente de Jesus, eles não estavam curados. No momento que eles viraram as costas e se dirigiram ao sacerdote, no meio do caminho eles foram curados. Antes mesmo de chegar até o sacerdote. Olha só que interessante. Os 10 foram curados, e a história não conta detalhes do que aconteceu depois, mas eu imagino o tremendo testemunho que aqueles sacerdotes receberam, porque os leprosos foram constatados como leprosos por eles mesmos, e agora os 10 voltam curados. Olha o testemunho do poder de Deus. Só que tem um detalhe muito interessante: eles só foram curados quando eles começaram a caminhar em direção ao sacerdote. Talvez, se algum daqueles leprosos resolvesse ficar, porque vai que a tentativa de Jesus não deu certo, deixa o primeiro ser curado para poder ir, talvez ele não teria sido curado. Muitas vezes, para você receber um milagre de Deus, e para você receber a sua cura, para a sua saúde física, você precisa dar o primeiro passo, você precisa fazer a sua parte. Entenda uma coisa, nós cremos no Deus do impossível. Deus pode curar qualquer que seja a sua doença, mas entenda uma coisa, Deus faz o impossível, mas Ele não faz o possível, porque o possível é o seu papel. Tem uma história muito interessante na Bíblia, que é a ressurreição de Lázaro. O maior milagre que Jesus fez enquanto estava na terra, a ressurreição de Lázaro. Só que essa mesma história conta que antes de Jesus chamar Lázaro para fora, Jesus mandou que os homens tirassem a pedra que estava na frente da tumba. Já parou para analisar isso? Puxa vida, se Jesus está ressuscitando morto, Ele não pode fazer assim, a pedra evaporar, a pedra se destruir? Por que Ele pede para as pessoas tirarem a pedra? Porque isso eles podiam fazer. Talvez, se as pessoas não tivessem tirado a pedra da frente do túmulo, Jesus não ressuscitaria o morto. Então, antes de Jesus trazer a cura na sua vida, antes de Jesus ressuscitar a sua saúde, você precisa tirar a pedra. Você precisa dar o primeiro passo. Então, é muito comum a gente pedir pela cura de Deus, mas a gente não fazer a nossa parte. Eu vou dar um exemplo que possivelmente você já fez isso. Quem nunca? Faz algumas semanas, estávamos em casa, eu e a minha esposa, e resolvemos pedir uma pizza. Só que já era noite. Quando chegou a pizza, já era às 11 da noite, meia-noite, e veio aquela pizza gorda, 4 queijos, com aquele óleo escorrendo, que você olha, meu Deus, que gordo, meu Deus, que gostoso, né? Aquela coisa assim. E quando chegou a pizza, imagina, meia-noite, aquela pizza gorda, e agora tem que orar. E quem disse que agora eu vou orar pedindo para Deus abençoar a comida e fazer bem para a gente? Eu estou enganando quem? A gente está enganando quem? Quem nunca passou por essa situação? Você pede uma pizza gorda à meia-noite e quer que faça bem? Pera lá. Muitas vezes nós queremos que Deus faça a cura, mas a gente não está disposto a fazer a nossa parte. Portanto, faz parte da adoração a Deus, cuidar da sua saúde. Em 1 Coríntios, Paulo fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Cuide da sua saúde, cuide do seu corpo. Isso faz parte da adoração a Deus. Inclusive, só para dar um exemplo bem prático, a Bíblia dá 8 remédios para a gente. Você conhece eles? Eu vou citar para você. 8 remédios para a nossa vida natural. Primeiro, cuide com a água, tome bastante água, ainda mais nesse calor. Faz bem para a saúde. O sono. Nossa, o sono é um grande problema do paulistano, a cidade que não dorme. Faz bem dormir. Faz parte da nossa saúde dormir. Luz solar faz bem para a nossa saúde. Exercício físico faz bem para a nossa saúde, é essencial. A temperança, o equilíbrio em tudo aquilo que você faz. O ar puro, respirar ar puro faz bem para o seu pulmão. A comida equilibrada, comer com sabedoria. E o 8º remédio, confiar em Deus. Por isso, inclusive se tem alguém assistindo na internet agora, e você está no hospital,
creia que nós cremos no Deus da cura. Nós cremos no Deus que é o médico dos médicos, mas antes de Deus fazer o milagre, você faz a sua parte. Em contrapartida, você faz tudo o que você pode. Quando os seus esforços terminarem, fique tranquilo que o impossível Deus faz. Deus é o Deus dos impossíveis. Só que aí chegamos na terceira cura. Sabe por quê? Muitas vezes, a gente, como eu já citei no início, a gente está doente, a gente ora, cuida da saúde, clama por Deus, e a cura não vem. Sabe por quê? Porque Deus está mais preocupado com o terceiro tipo de saúde. E chegamos ao terceiro e último passo para a saúde completa. E o terceiro âmbito da saúde é a saúde espiritual. E a Bíblia diz que para você poder obter a saúde espiritual, o que você precisa fazer é agradecer. Por isso, o terceiro passo para obter a saúde completa é agradeça pela saúde espiritual. Segue a leitura do verso comigo. Verso 15 diz assim: um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glórias a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E esse era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? O último verso leremos em seguida, mas olha só que interessante. A Bíblia dá a entender que eles nem mesmo tinham chegado ao sacerdote ainda para avaliar a cura deles. Só que no meio do caminho, quando eles viram que foram curados, um dos 10 teve uma reação diferente. Ele falou, a palavrinha mágica: eu preciso agradecer o benfeitor, eu preciso agradecer aquele que está me curando. A maioria dos milagres de Jesus acontecem face a face, e as pessoas têm a oportunidade de dizer para Jesus o que quiserem. Ele não teve essa oportunidade, porque a cura aconteceu à distância, foi uma cura Wi-Fi, digamos assim, né? E agora então ele fala, eu preciso agradecer a Deus. E ele volta para agradecer. É interessante que Jesus parece surpreso com a reação da pessoa, não porque ele voltou para agradecer, mas porque ele foi o único. E o maior detalhe é que ele era samaritano. Ele era samaritano. Você conhece muito bem essa história. O samaritano, ele era odiado pelo judeu. Ele era o exemplo de pecador. Quando você queria saber o que é um pecador, samaritano. Olha para ele que ele é a definição. Assim o judeu tratava o samaritano. Mas foi esse que voltou para agradecer Jesus. E olha só o que Jesus fala para ele, concluindo a história no verso 19. E disse-lhe Jesus: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. 10 pessoas foram curadas, mas só um foi salvo, aquele que voltou para agradecer. Os outros 9 eram judeus, faziam parte do povo escolhido, faziam parte do povo santo, mas apenas aquele que não tinha a fachada de judeu, só esse foi salvo, porque ele reconheceu quem é o seu Salvador. No momento que você agradece, ou agradecer, significa reconhecer. Agradecer significa entender a dependência. Quando eu agradeço a Deus pelo milagre que Ele fez na minha vida, eu reconheço que eu sozinho não conseguiria. Eu reconheço que eu não tenho poder para isso. É Deus quem me curou. Agradecer significa louvar o nome de Deus. 9 judeus foram curados, mas só um samaritano foi salvo, porque ele reconheceu quem era o seu Salvador. E aqui que tem um detalhe muito interessante. Mesmo que você que está aqui hoje não faça parte do povo de Deus, o dito povo de Deus, mesmo que você não faça parte dos ditos santos, não importa quem você é, não importa de onde você vem, não importa onde você está, não importa a fachada da sua igreja, não importa a sua religião, quando você reconhece quem é o seu Salvador, a salvação bate à tua porta. Porque essa salvação, ela está disponível a qualquer um. João capítulo 3,16, você conhece de cor, ele diz porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que o quê? Todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê, não importa quem você é, quando você aceita Jesus como Salvador, quando você clama o nome de Deus e louva o nome dele, você é salvo. Saúde espiritual. Saúde espiritual. Esse é o terceiro e mais importante âmbito da saúde completa. E muitas vezes, Deus não vai te tirar do hospital. Deus não vai te tirar do hospital, porque não é essa a maior preocupação dele. A maior preocupação dele é a sua saúde espiritual. Quer ver um exemplo? Lázaro, a gente citou. Lázaro foi ressuscitado por Cristo. Uau, que milagre! Onde está Lázaro hoje? Está morto. O que adiantou?
Deus deu um tempo de bônus, mas ele morreu de novo. Deus não está preocupado em te tirar do hospital, Deus está preocupado em te tirar desse mundo. Deus não está preocupado em tirar a sua doença, Deus está preocupado em tirar o pecado. Deus não está preocupado em te dar cura, Deus está preocupado em te dar salvação. Nós estamos começando um novo ano. E esse é um momento excelente para você refazer votos, para você refazer metas. Por favor, coloque como sua principal meta para 2015 a sua saúde espiritual. Busque a saúde completa. Clame pela saúde social. Caminhe para a saúde física. Mas agradeça pela saúde espiritual. De nada adianta você estar bem com a sua família. De nada adianta você ter uma vida social de sucesso. De nada adianta você estar com a saúde para dar e vender, se a sua espiritualidade está na UTI. De nada adianta. Porque tudo aqui é passageiro. Coloque como meta para 2015 a sua saúde espiritual. Mais do que cura, que em 2015 você possa buscar a salvação. Ela está disponível para qualquer um. Basta reconhecer quem é o seu Salvador. Basta agradecer pela salvação que Deus já ofereceu na cruz. Nós vamos terminar essa mensagem cantando. Nós vamos cantar o hino que diz como agradecer. É a sua oportunidade de agradecer a Deus. Reconhecer o seu Salvador. Reconhecer aquele que fez tudo por você. Que nós possamos reconhecer o nosso Jesus, que nós possamos buscar a nossa saúde espiritual.
em Apocalipse, a Bíblia diz que quando chegarmos no céu, vai haver um grande banquete de recepção, uma grande festa celebrando a salvação. Eu queria te convidar a colocar como meta, para quando você chegar no céu, propor um brinde, lá na mesa do banquete celestial. Mas não um brinde para desejar saúde, porque nesse lugar não vai ter morte, não vai ter dor, não vai ter choro, não vai ter sofrimento. Isso não pertence mais àquele lugar. Que você possa propor um brinde em adoração àquele que te colocou nesse lugar, aquele que morreu por você, aquele que é o seu Salvador. Vamos orar. Santo Deus, nós estamos começando um novo ano, e se nós estamos aqui hoje, é porque nós temos que te louvar, porque o Senhor cuidou da gente. O Senhor nos deu família, o Senhor nos deu amigos, o Senhor nos deu condições, nos deu emprego, o Senhor nos deu uma qualidade de vida, e nós te louvamos por isso. Nós te louvamos porque o Senhor nos deu saúde para estarmos aqui, o Senhor nos deu, apesar de às vezes termos doenças e tudo mais, estamos aqui hoje porque o Senhor está cuidando da gente, e a gente te louva por isso. Mas principalmente, nós te louvamos, porque um dia o Senhor nos ofereceu a salvação, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a 2015 ser conhecido na nossa história como o ano da nossa salvação, Senhor. O ano que nós buscamos a saúde espiritual acima de qualquer coisa. Porque o que nós te pedimos hoje não é cura, o que nós te pedimos hoje é livramento, e o que nós te pedimos hoje é perdão, e o que nós te pedimos hoje é salvação. Nos leva logo para esse banquete, para podermos brindar contigo eternamente. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Um bom sábado para você, que Deus te abençoe, que você tenha um feliz ano de 2015, que esse possa ser o ano da sua salvação.